Boa tarde, queridos alunos. Eu vou complementar a questão do ponto número 11 do FGTS, que foi interrompida, que deu um pequeno erro ao final da gravação. Então eu vou complementar com relação ao ponto número 11. O ponto número 10, a remuneração, também deu esse pequeno erro ao final, mas praticamente eu já tinha terminado. O ponto número 10, a questão era só para vocês consultarem uma ata de audiência, que vocês vão perceber que o juiz vai fazer uma discriminação dessas verbas. Consequentemente, se for natureza salarial, o juiz vai prever lá o recolhimento da verba previdenciária do INSS. E se for verba indenizatória, estaria isento. Então era só essa advertência que eu queria fazer na remuneração. Mas no tocante ao FGTS, faltaram alguns tópicos. Na verdade, eu parei na questão da multa do artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.036. Então, na verdade, toda dispensa sem justa causa, por iniciativa do empregador, gera direito ao empregado do recebimento de uma multa fundiária. Multa fundiária quer dizer uma multa de 40% incidente em relação ao saldo do FGTS. Então eu estava falando para vocês que o funcionário tem 20 mil reais depositados no FGTS, na conta vinculada do FGTS. Esses 20 mil reais, ele vai ter direito ao saque, na dispensa sem justa causa, por exemplo, o artigo 20, inciso 1º da Lei 8.036 autoriza ele a sacar esse FGTS. Além disso, o empregador vai ter que depositar 40% desse valor a título de multa, dos 40% multa fundiária, para que possa operar essa rescisão sem justa causa. Essa multa então vem prevista no artigo 18, no parágrafo 1º da Lei 8.036. Consequentemente, ele vai sacar 20 mil e ele vai ter mais direito ao depósito desses 8 mil e o saque desses 8 mil, 40% de 20 mil, os 8 mil, ele vai sacar e vai também se beneficiar dos 20 mais 8 mil por ocasião da rescisão. E essa multa tem uma redução. Em 3 hipóteses, ela tem uma redução para 20%. O parágrafo 2º desse artigo 18 traz 3 hipóteses de redução. A hipótese da culpa recíproca, a hipótese da força maior e a hipótese do acordo judicial previsto lá no 484, letra A, inciso 1º e letra B da CLT. 484A, inciso 1º, letra B da CLT. Então essa multa também será reduzida então para 20%. Se eu perguntar na prova para vocês, por ocasião da culpa recíproca, a multa indenizatória, a multa fundiária será reduzida pela metade, então isso está correto, 20%, isso vai ser reduzido pela metade por ocasião da culpa recíproca, da força maior ou por acordo, aquele acordo judicial previsto no artigo 484, letra A. E a previsão vem no inciso 1º, letra B da CLT. Tá? Então, lembrem bem, a rescisão aconteceu sem justa causa,
o funcionário, o empregado terá direito ao saque do FGTS e mais uma multa fundiária, uma multa de 40% para a indenização desse tempo de serviço, tá? Nós não temos mais estabilidade no nosso país, a Constituição já não prevê mais a estabilidade definitiva e por ocasião da rescisão ocorrerá o saque do FGTS e mais a incidência dessa multa fundiária de 40% ou 20% de acordo com as hipóteses lá do inciso 1º e do inciso 2º desse artigo 18. Outra pergunta que eu posso fazer para vocês, complementando, no caso da aprendizagem. Então, no caso de aprendizagem, o FGTS tem uma redução para 2%. Isso está escrito no artigo 15, parágrafo 7º da Lei 8.036 de 1990. O depósito mensal, eu já falei para vocês, 8%. Eu deposito 8% desse valor mensalmente. No caso da aprendizagem, esse valor reduz para 2%. Então, não deposito mais os 8% e passo a depositar os 2%, que no caso da aprendizagem tem essa possibilidade, essa redução seria permitida. Ficou faltando falar também, e já tinha conversado com vocês, por ocasião daquele debate da Covid-19, que participou o professor Ricardo, o coordenador Daniel, e que eu respondi algumas perguntas da pandemia, o direito do trabalho por ocasião da pandemia. Lembrar bem também que eu falei do saque emergencial, a medida provisória 946 de 2020 trouxe uma possibilidade de sacar o FGTS, parte do FGTS, o saque emergencial. Então, até R$ 1.045 poderá ser sacado o mês que vem, e de acordo com a progressão, de acordo com o saldo existente, o governo vai liberar essa importância até 1.045, essa importância a título de saque emergencial. Isso está previsto então nessa medida provisória 946. E também tinha falado naquela oportunidade do saque aniversário do FGTS. Saque aniversário. Quem optou por sacar o FGTS no ano passado, esse ano então, no mês do seu aniversário, tem uma tabela de progressão também. Se não me engano, quem fez aniversário em janeiro, fevereiro, está recebendo essa parcela, recebeu essa parcela no mês de abril. Precisa consultar corretamente essa tabela, mas a possibilidade então de sacar uma parcela anual no saque aniversário, no chamado saque aniversário. Consequentemente, quando você for mandado embora, quando o empregado tiver a rescisão do contrato, ele não vai sacar a totalidade do FGTS. Ele vai continuar no saque anual, no saque aniversário. Ele vai receber a multa de 40% normalmente, mas ele optou pelo saque anual, pelo saque aniversário, tá? Isso, quem não optou por esse saque aniversário pode optar esse ano, e isso vai valer a partir do ano que vem. Outra questão, quem optou e arrependeu, também tem que procurar reverter, tem que fazer o requerimento para voltar
essa situação àquela parcela anterior. Em tese, quem optou vai receber anualmente essa parcela. Outra advertência que eu quero contar para vocês é o seguinte: até dezembro do ano passado, muitas vezes os acordos judiciais, os acordos trabalhistas, tinham previsão de indenização do FGTS, indenização da multa de 40% no próprio acordo. Então, vou dar um exemplo para vocês. O empregado percebia que, por ocasião da rescisão do contrato, ele tirava um extrato do FGTS e não tinha sido feito nenhum depósito na conta fundiária desse empregado. O saldo do FGTS era zero. Então ele ingressava judicialmente com uma ação trabalhista pedindo o ressarcimento desse FGTS e dessa multa de 40%. Então, por exemplo, esse nosso exemplo aí de 20 mil reais e mais a multa de 40% mais 8 mil reais, ele dava entrada então em determinada ação trabalhista pedindo a indenização, o ressarcimento do FGTS, 20 mil reais, e da multa de 40% correspondente a 8 mil reais. Então, o pedido que fosse indenizado na quantia de 28 mil reais. E o juiz marcava audiência, o juiz solicitava os comprovantes de depósito, o patrão não tinha esse comprovante e acabavam lá fazendo um acordo em relação a esse valor. Então, por exemplo, é muito comum você escutar, você presenciar acordos trabalhistas. Olha, 28 mil reais, eu vou pagar 14 parcelas de 2 mil, eu vou indenizar esse FGTS, mais a multa de 40%, no total lá de 28 mil reais, eu vou indenizar 14 parcelas de 2 mil. Então, todo dia 10 eu faço esse depósito. Então, olha, esse pagamento era direto para o empregado e, na verdade, a indenização, o juiz do trabalho dava a quitação e a indenização era feita judicialmente, tá certo? A partir de dezembro, então, e isso vem lá no artigo 26, letra A da Lei 8.036 de 90, a Justiça passou, então, a advertir e não fazer mais essa homologação. Por quê? Porque entre as partes, essa indenização, esse acordo seria possível. Esse acordo de 28 mil parcelado em 14 parcelas de 2 mil reais, perante patrão e empregado é possível. A quitação vai ser dada normalmente. Entretanto, perante o órgão gestor, perante a Caixa Econômica Federal, essa quitação não vai ter mais validade. A Caixa, inclusive, pode exigir do patrão um novo depósito. A Caixa pode exigir e falar: eu não participei daquele seu processo trabalhista e eu exijo que você deposite esses 20 mil reais aqui na conta fundiária e mais a multa de 40% e mais 8 mil reais. Então, perante a Caixa, isso não tem valor. O acordo feito entre patrão e empregado vai ter valor, vai ter quitação só entre essas partes. A Caixa não participou e atualmente é necessário o depósito fundiário. Qual que seria o procedimento correto, então? O acordo foi feito e então o patrão deposita esse valor na própria conta fundiária, ele faz a guia de depósito do FGTS mensalmente, o juiz expede um alvará judicial,
o juiz autoriza o empregado a sacar essa importância perante a Caixa. Evidentemente, a Caixa vai controlar, vai fiscalizar, vai dizer se existem multas, se existe correção, juros e qual o valor correto desse depósito. Então, a Caixa vai fiscalizar a regularidade desses depósitos. E prestar atenção também, gente, que a Caixa tem o poder de emitir um certificado de regularidade do FGTS. Então, eu já falei para vocês da certidão negativa de débitos trabalhistas. Se eu for comprar determinado imóvel, eu tenho que pedir essa certidão negativa de débitos trabalhistas. Isso é importante para a concretização do negócio. E a Caixa Econômica também emite um certificado de regularidade. Então quer dizer o seguinte: se eu for assumir determinada empresa, é um dos documentos necessários que eu tenho que pedir certificado de regularidade do FGTS, comprovando que essa empresa não tem débitos com o FGTS, não tem débitos fundiários. Então, eu falo desse certificado do artigo 27 dessa lei 8.036. Isso é um documento, isso é importante para a alteração das empresas, para a venda, a transferência dessas empresas. Isso é um documento importante para o desfecho desse negócio. E só para encerrar, eu quero falar o seguinte: a natureza, alguns alunos me perguntaram a questão da natureza das verbas trabalhistas. Então, no ponto número 10, eu falei, terminou nessa questão da ata da audiência trabalhista. Isso serve, gente, para a seguinte distinção: qual que é a natureza da verba? Se a natureza da verba for salarial, isso quer dizer o quê? Que, se tratando de salário, incide INSS, incide imposto de renda, incide a própria determinação do recolhimento do FGTS. Tudo que é salário, tudo que compõe salário, incide INSS, imposto de renda e fundo de garantia, tá? Então, por essa razão que sempre é importante distinguir essa questão da natureza da verba trabalhista. Então, eu posso falar para vocês, exemplificar, para vocês entenderem que quando o funcionário recebe salário e mais horas extraordinárias, esse adicional de horas extraordinárias tem natureza salarial. Consequentemente, se tem natureza salarial, isso vai trazer incidências, benefícios para o empregado e vai trazer incidências de INSS, de imposto de renda e também de fundo de garantia. Imposto de renda se estiver dentro do limite lá do recolhimento. Então eu posso exemplificar: o nosso cliente tem lá uma remuneração de R$3.000 mensais e ele tem mais R$1.000 de horas extraordinárias habituais mensais. Então esses 3.000 nós vamos ter que somar aos R$1.000 das horas extraordinárias. Então todo o recolhimento previdenciário vai incidir sobre 4.000 e não sobre 3. Todo o recolhimento fundiário do FGTS vai incidir sobre 4, 8% sobre 4. Então, R$320
8% de R$ 4.320 e não 8% de 3.240, quer dizer, 240 para 320. Por isso que é interessante saber a natureza da verba. E até para imposto de renda, se o funcionário ganha 3 ou se o funcionário ganha 4, a incidência do imposto de renda no 4 vai ser maior. Então isso é importante também para saber na questão do INSS, na questão do fundo de garantia, na questão do imposto de renda. E por que natureza indenizatória? Porque na natureza indenizatória não tem incidência do INSS, não tem incidência do FGTS, não tem incidência do imposto de renda. Então eu falei assim, dano moral, eu sou obrigado a recolher FGTS, um processo que o empregado recebe a indenização do dano moral? Não. Verba indenizatória não tem. FGTS, verba indenizatória não tem. INSS, verba indenizatória não tem. Imposto de renda. Tá? Exemplo, então, de uma verba indenizatória. A ajuda de custo. O parágrafo 2º do artigo 457 fala que ajuda de custo diária para viagem não tem natureza salarial, não tem incidência dos impostos. Então, consequentemente, não tem recolhimento do FGTS, não tem recolhimento do INSS e não incide imposto de renda. Tá? E por que na ata da audiência trabalhista nós encontramos essa discriminação? Para o juiz poder fiscalizar o recolhimento dos impostos. Então eu faço um acordo trabalhista dizendo o seguinte, que o acordo da ação trabalhista refere-se a R$ 40.000, sendo R$ 20.000 de horas extraordinárias, R$ 20.000 de horas extraordinárias e R$ 20.000 de férias indenizadas, férias que não foram gozadas e que naquele acordo estão sendo indenizadas. Então, R$ 40.000, R$ 20.000 de verbas salariais, de adicional de horas extras, R$ 20.000 então de verbas salariais e R$ 20.000 de indenização pelas férias que não foram gozadas oportunamente. Então o juiz vai dizer lá que dos R$ 40.000, R$ 20.000 trata-se de verba salarial. Consequentemente, o juiz vai fiscalizar se houve o recolhimento do INSS. Em relação a esses 20.000, tem que ter um prazo, conceder um prazo para recolher o FGTS e para recolher o imposto de renda. Tá? Vai recolher fundo de garantia nesse acordo? Não, porque daí não foi objeto do acordo, mas vai recolher sobre 20.000 o INSS e sobre 20.000 o imposto de renda. Tá? O juiz vai conceder um prazo para esse recolhimento. Aí a segunda parte, a indenização das férias. Então, como o próprio nome já diz, natureza indenizatória, não tem incidência do INSS e não tem incidência do imposto de renda. Consequentemente, com relação ao valor de R$ 20.000 das férias indenizadas, não vai ter o recolhimento do INSS e também não vai ter o recolhimento do imposto de renda. Tá? O juiz vai fiscalizar só a natureza salarial. Por esse motivo que eu mandei então para vocês aquela tabela e todo o acordo ou toda a verba que for paga para o empregado,
o correto é fiscalizar a incidência, a natureza dessa verba, se é salarial ou se é indenizatória e qual a incidência desses impostos serão decorrentes os recolhimentos, né? Isso também é bastante importante. E por essa razão que eu dei aqueles exemplos, né? Participação nos lucros e resultados incorpora ao salário? Não tem natureza salarial. Se não tem natureza salarial, toda a participação dos lucros e resultados não tem imposto de renda, não tem INSS e também não incide o fundo de garantia, tá? Por isso que eu falei daquela questão. Eu mandei o questionário já para vocês, com as perguntas e respostas. Eu vou tirando essas dúvidas na medida que vocês forem questionando lá por e-mail, forem questionando por mensagem, alguma coisa desse tipo, e procurem lá as questões que certamente vocês vão encontrar já a resposta. E, consequentemente, se vocês quiserem aprofundar, se vocês quiserem persistir alguma dúvida, recorram aos livros da matéria, os livros de curso de Direito do Trabalho, que vocês vão complementar essa situação. Apesar da distância, apesar do trabalho remoto, apesar da questão da preocupação que a gente tem em atingir esse objetivo, em cumprir com a obrigação, eu estou impressionado, estou gostando, estou feliz com a repercussão. Olha, o que eu tenho recebido de e-mail, de mensagem, de recados que os alunos estão gostando, e mesmo à distância eu estou conseguindo levantar essa inquietude, essa questão de pesquisa. Eu estou mexendo com o brio de vocês para a pesquisa, para o aprofundamento, para a importância da matéria. Vocês não sabem, então, a felicidade que isso traz, porque é isso, a minha intenção é essa. Então, mesmo à distância, eu tenho visto que os alunos estão apaixonados pela matéria, pela colocação e tudo mais. E isso é muito bom. Por quê? Porque, na verdade, eu posso falar para vocês que eu sobrevivo com essa questão trabalhista preventiva, com essa questão da advocacia preventiva. Um dos públicos do meu escritório é essa questão, não só no magistério, mas também na advocacia. Então eu falo com a maior tranquilidade que isso é muito bom. Lembram lá das primeiras aulas, a possibilidade de concurso, magistratura do trabalho, Ministério Público do Trabalho, serventuário, oficial de justiça. Quantas oportunidades de concurso vocês têm na área trabalhista? Fora a advocacia preventiva, a advocacia sindical, a questão dos empregados, que você pode montar um escritório só para atender os direitos do empregado. As questões da previdência estão ligadas também nessa questão trabalhista, e eu fico bastante contente com essa repercussão, tá? E graças a Deus vem persistindo. Quantos alunos, eu já falei isso também, quantos alunos que no fim seguiram a carreira trabalhista por conta desse incentivo, tá certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida, mandem recado, e na sexta-feira vocês tenham uma boa avaliação. Muito obrigado.